Olá, tudo bem? Aqui é o Jeff Dutra e seja bem-vindo ao nosso segundo episódio. Durante esse workshop eu te mostro o mundo dos filmes de casamento de alto padrão. No episódio anterior eu te mostrei os fundamentos, o que de fato a gente faz. Eu também contei um pouco da minha história e como a gente conseguiu sair de não ter dinheiro para pagar um simples cafezinho a contratos internacionais. Te mostrei a história do Luiz, um videomaker incrível que quase largou tudo para fazer pizza e como ele conseguiu dar a volta por cima em apenas 3 meses. São histórias de pessoas reais, como você, que aplicaram as técnicas do Station Wedding para criar uma carreira de sucesso como videomaker de casamento. Nesse episódio, eu irei te mostrar como produzo os meus filmes de casamento, qual o processo, os equipamentos necessários e principalmente como encontrar sentimento nas histórias. Mas antes eu gostaria de agradecer todos os comentários, todo o carinho de vocês, a participação de vocês realmente tem tornado esse treinamento incrível. O mais interessante disso tudo é que independente da sua situação atual, se você deseja ser um videomaker especializado em filmes de casamento, o Station Wedding vai funcionar para você. Talvez você que está aí do outro lado me assistindo agora já tem uma empresa, já trabalha nisso há alguns anos, mas ainda não alcançou os resultados desejados. Talvez você está começando nesse mercado que é fascinante e deseja ter mais conhecimento. Quem sabe você já faz isso, mas não conseguiu viver apenas dos filmes de casamento. Não conseguiu criar uma marca e ser reconhecido pelo mercado. Ou quem sabe você já faz casamentos, mas não encontrou o caminho para entrar no mercado de alto padrão. Agora pergunta como eu sei dessas dúvidas. Eu já passei por isso, meu amigo. Eu senti na minha pele, com cada molécula do meu corpo, essas mesmas questões. Esse mesmo sentimento de incerteza, de dúvida, às vezes de querer largar tudo, de desistir, muitas vezes um sentimento de frustração por não ter conseguido alcançar o meu sonho. Eu não sei qual é a sua situação, como você chegou nesse treinamento, se chegou correndo ou se alguém literalmente trouxe aqui. Quais são as suas dúvidas, os seus medos, mas eu posso imaginar que você tem um sonho. E eu posso também imaginar que ele é bem parecido com o meu quando eu comecei. Me tira uma dúvida, por que ter reconhecimento, ser bem pago, viajar pelo Brasil e pelo mundo, filmando casamentos, fazendo o que a gente realmente ama, ter tempo para sua família, dinheiro para investir em equipamentos, em treinamentos e literalmente ter a vida dos sonhos é algo reservado para poucos. Quem disse que você não pode se tornar uma referência em filmes de casamento no nosso país? Por que não posso compartilhar contigo o que deu certo comigo para que o maior número de pessoas também possam experimentar essa vida? Quem falou que é necessário ter os melhores equipamentos para ser um grande filmmaker? Se fosse assim, os nossos maiores concorrentes seriam Canon, Nikon, Panasonic, Sony e outros. E meu amigo, se essa fosse a verdade, a gente estaria totalmente perdido nessa batalha. Eu sinceramente acredito que o sucesso ele deixa rastros. E hoje eu quero fazer contigo o que ninguém fez por mim quando eu comecei. Foi pensando nisso que eu preparei esse episódio, onde cautelosamente escolhi compartilhar algo de extremo valor. O meu processo de construção de filmes de casamento. Eu quero compartilhar um pouco de como a gente consegue escrever histórias como essas.
just a secret under lock and key until then. While collecting the stars, I connected the dots. Like a magnet, it beckoned my metals toward it, toward it. Make my messes matter. Make this chaos count. But every little fracture in me shatter out loud. Make my messes matter. Make this chaos count. But every little fracture in me shatter out loud. Eu acredito que quanto mais compartilhamos, mais a nossa comunidade cresce. E todos ganham. E falando em comunidade, gostaria de agradecer a todos vocês pelos elogios e comentários. Realmente tem sido algo incrível. Agora, eu quero explicar como construir um filme de casamento. E para isso, eu quero começar uma aula. Quero trazer para você uma aula onde eu explico os 4 pilares de um wedding film. Essa aula está no meu curso História e Sentimento e também no Station Wedding. Mas durante esse workshop, você vai poder acompanhar essa aula de graça. Dá uma olhada aí. Então, gente, nessa aula a gente vai ver especificamente a construção de wedding film, não na edição, tá? Mas na parte da captura. Alguns elementos que você precisa tomar cuidado quando você estiver produzindo os seus filmes. Vamos lá. Esses são os 4 pilares, tá? Que você tem que pensar na hora que você está filmando, tá? Não acredite que a sua história ela vai ser construída na sua edição. Ela começa, você precisa, na hora que você está gravando, você já precisa pensar como que você quer construir essa história. Esses são os 4 pilares quando você está construindo o seu filme durante a captura. Que é a fotografia, né? Quão bonito é o seu vídeo, né? Essa fotografia da sua imagem. A sua edição, você já tem que pensar e idealizar como você vai construir essas imagens. O sentimento que você quer colocar nessas imagens. E a história que você quer contar. Se toda vez que você for filmar um filme de casamento, de hoje em diante, você levar pelo menos esses 4 pilares anotados, eu tenho certeza que o seu filme vai ficar muito melhor. Em relação à fotografia, existem alguns erros que muitas pessoas mandam para mim, eu dou uma olhada nos vídeos, e 80% das pessoas erram nisso aqui, em relação à composição da fotografia, tá? Então preste atenção, anota aí, dá uma olhada nos seus vídeos e vê se você nunca cometeu nenhum desses erros. Primeiro, balanço de branco. O que é isso? Ou o branco está muito estourado, ou está muito escuro, ou a escolha do estilo foi uma escolha errada e não foi tratado na pós. Então, balanço de branco é um dos carros-chefes aí do erro, a gente vai ver daqui a pouco sobre isso. A questão do enquadramento, né? Muita imagem sem proporção, sem respeitar a regra dos terços, sem respeitar a regra dos 180, que a gente já viu aqui nesse curso o que é. A terceira é a escolha da lente, né? Lentes que as pessoas queriam transmitir os sentimentos, escolheram a lente errada para isso, ou seja, por questão de recursos financeiros, ou porque não entenderam a identidade das lentes. E o quarto maior erro aí que eu percebi é a questão de estabilização, né? Muitas imagens tremidas, muitas imagens rápidas demais, né? Que tá sem, não tem um flow que deveria ter dentro do movimento e muito movimento irregular, tá? A gente vai conversar sobre isso nessa aula. Em relação ao balanço de branco, vamos lá. Como é que você evita? Qual é o erro dessa imagem? Dá uma olhada aqui, ó. Essa imagem aqui eu estourei proposital para você ver o erro, e o erro tá aqui, ó. Olha só. Isso aqui é um erro de overexposed, né? De superexposição, acredito que se fala assim. Que é o quê? Quando você estoura demais. Então, sempre que você for... Isso aqui acontece principalmente quando a gente está filmando externo, né? Talvez pelo sol também dificulta um pouco na hora da captura. Mas sempre dá uma olhada, pessoal, na cor do céu, tá? Isso é um bom norte para você. Se o céu tá azul, na sua imagem ele tem que estar azul, tá? Ele não pode estar branco. Então você vê que um detalhezinho de estourar a imagem, você olha a quantidade de informação que foi perdida ali dos prédios, né? Todas essas informações fazem parte da sua história, fazem parte de contar onde era esse local.
Então, se você erra na sua exposição, você vai causar esse erro aí e vai perder muita informação de imagem. Então, uma dica para você evitar isso aí é, se você está filmando externo, sempre olha a cor do céu e a cor da sua imagem precisa ter a cor do céu, tá? Se você não entende o que é isso, chegou a hora de você entender de uma vez por todas. Isso aqui você tem que entender isso, é a questão das cores e o balanço do branco, tá? Tem pessoas que filmam aí há anos e não entenderam o que é balanço de branco, balancear o branco. O que é isso? Como é que se balanceia um branco? Vamos entender o seguinte, gente. O balanço do branco, o que ele é? A gente tem as cores quentes e as cores frias e a gente quer chegar no meio, que seria o branco. Isso é balancear o branco, tá? Então a gente vai ter a cor quente, a cor fria e a gente quer chegar no meio, que seria a cor ideal. Então o que acontece se você está filmando algo que é muito laranjado, por exemplo, né? Você está filmando uma imagem que as cores estão por aqui. Então o que você precisa fazer? Você precisa jogar na sua câmera cores frias para que esse balanço da configuração das cores frias com a imagem quente chegue no branco ideal. Isso é o balanço do branco. Então você vê que não existe uma regra, tudo vai depender de cada take, cada cena vai ter um balanço de branco, porque a luz muda em cada local. Esse é mais ou menos com todas as câmeras vai ser assim, tá? Que é o quê? A sombra, luz de dia, mais ou menos, tungstênio, você vai ter algumas outras aí que vai ser nublado e outros perfis que você pode adicionar como o S-Log, o C-Log da Canon, o CineStyle, são outros perfis de cores. Mas basicamente, se você entender esse conceito de balancear o branco, é isso, tá? É você olhar para a imagem, você vê essa imagem tá como? Ela tá muito quente, então preciso colocar um perfil na minha câmera frio para que o meu perfil frio com a imagem quente chegue no branco ideal. Então você usa o balanço de branco para compensar uma imagem. Se a imagem estiver muito quente, tons alaranjados, vermelhos, você tem que configurar para um balanço de branco mais azul, no caso tungstênio, para chegar no meio termo, beleza? Aqui um exemplo, qual o erro dessa imagem? O balanço do branco. Por quê? Olha a cor da pele. Aqui seria o ideal e olha a cor da pele. Nenhuma pele é laranja assim, então sempre que você for balancear a sua imagem e tiver alguma pessoa, balanceia pelo tom da pele, beleza? Olha o tom da pele tem que ter tom de quê? Tom de pele, isso, beleza. Outro fator importante é a regra dos terços. O que é isso, gente? Isso aqui, se você não filma com grelha, né, que é aquela grelhazinha no seu visor, começa a usar, tá? Porque isso aqui é fundamental na sua composição. Dá uma olhada aqui, ó, nessa imagem aqui. Todas as imagens, basicamente, cara, isso é fundamental nos nossos filmes, é a gente respeitar essa regra. Olha só, aqui eu estou respeitando a regra dos terços. Eu tenho a noiva e o noivo em 2/3 da minha imagem e 1/3 da imagem para respirar a imagem. Então isso é agradável ao nosso olho, tá? Aqui outro exemplo, regra dos terços. Olha lá, eu tenho as árvores compondo 1/3, o noivo no meio e 1/3 de respiração. Então sempre que você for filmar, se baseia nessa regra dos terços na sua composição, beleza? Em relação à estabilização, eu gosto de partir sempre desse princípio aqui, na dúvida, faz parada. Então se você vai fazer alguma imagem e está em dúvida se realmente vai ficar boa ou não, o que você vai fazer? Você faz a sua imagem parada para garantir aquela imagem que você quer construir e depois você faz uma imagem em movimento, beleza? Esses são alguns tipos de equipamento, tá? Que eu não vou cobrir todos eles, vou apenas mostrar para vocês e vocês dão uma pesquisada, que é, você precisa ter um tripé. Lembrando, esse tripé precisa ter uma cabeça hidráulica, tá? Isso faz toda a diferença, isso não é luxo, tá? Isso é obrigação. Se vai ter um tripé, esse tripé precisa ter uma cabeça hidráulica. Isso vai fazer toda a diferença no seu vídeo. Um monopé, um slider, aí aqui são outros equipamentos também que vale a pena eu comentar aqui com você para que você saiba que exista e pesquise mais sobre cada um desses equipamentos, beleza? Em relação a esses movimentos, o que é importante? Antes de construir qualquer movimento, seja com um Steadicam, seja com o trilho, seja com um tilt, né, no tripé, qualquer que seja o movimento, defina esse movimento antes. Defina o ponto que você quer começar, o ponto que você vai terminar esse movimento. Isso vai fazer muito mais sentido na hora que você estiver fazendo. E lembrando que um dos maiores erros em relação aos movimentos é na velocidade, né? Movimentos muito rápidos. E se você acabou errando aí, né, durante a captura, desacelera esse take na pós-produção e isso vai trazer muita leveza no seu vídeo.
Então, esses são os 4 pilares que você pode, a partir de hoje, usar como fundamento dos seus filmes. Resumindo, tudo vai partir de um frame, uma fotografia. Em seguida, a montagem. Como que a gente vai combinar esses takes para que esses elementos possam expressar a sua história com sentimento? Se existisse uma fórmula de filme de casamento, eu acredito que seria algo muito parecido com isso. É por esse motivo que no programa SW eu trabalho com os alunos esses mesmos elementos. Na nossa primeira aula online, ao vivo, nós começamos trabalhando um frame, como pensar uma composição. A aula a seguir, os alunos apresentam uma cena, uma combinação de takes, até que na última aula eles apresentam seus filmes. Mas não é só isso, o programa SW ele vai muito mais além. Nele, você vai aprender como vender o seu filme, como se posicionar no mercado e principalmente como construir uma carreira a ponto de ser desejado pelo mercado de casamento de alto padrão. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você no próximo episódio. Como construir uma carreira a ponto de deixar o seu legado e ser desejado por um mercado. O SW é um método baseado naquilo que funcionou para mim. E você pode aplicar no seu negócio para alcançar os mesmos resultados. Durante esse workshop, estou te dando apenas uma introdução do SW, acendendo uma luz, mudando uma chave, acionando em você um dispositivo de mudança. E eu sei que haverá uma grande quantidade de pessoas que não irão se conformar com a sua atual situação, que querem ir para o próximo nível. E então, Jeff, para quem que é o programa SW? Se você deseja melhorar seus filmes de casamento ou começar do jeito certo, deseja construir um negócio realmente de verdade, o SW é para você. Se você entendeu que eu estou te mostrando um método que já foi testado e provado por diversas pessoas para melhorar suas vendas, seu posicionamento no mercado, qualidade dos seus filmes, então o programa SW é para você. Iremos caminhar juntos, aperfeiçoar suas habilidades, criar uma marca, deixar um legado, sair da multidão, ser acima da média, ter o reconhecimento do mercado e aumentar, principalmente, o seu valor. Fazemos do SW, na verdade, como os alunos costumam dizer, um estilo de vida. Afinal, você pode trocar a obrigação por oportunidade, o tédio pelo prazer, o medo por esperança, a incerteza pela convicção de que podemos ser livres para viver aquilo que a gente ama, fazendo isso com muita maestria. No próximo episódio, irei dar mais detalhes desse programa e como você pode disputar uma das vagas limitadas. Será um episódio épico, onde eu mostrarei o caminho para construir uma carreira e ser desejado pelo mercado de alto padrão. Você não vai querer perder o próximo episódio. Então agora, eu quero te pedir novamente 3 coisas. Primeiro, se ainda não baixou o e-book Câmara e Sentimento, vai lá, baixe, que esse e-book tem tudo a ver com o que está acontecendo durante esse workshop. Segundo, vai lá no meu YouTube, se inscreve no meu canal para ser notificado dos vídeos que eu tenho postado lá regularmente. São dicas que vão te ajudar a encontrar a sua melhor versão como videomaker. E terceiro, rola essa página, vai aqui embaixo e deixa o teu comentário, a tua pergunta. Faz sentido tudo isso que eu fiz para você? A gente se vê no próximo episódio, onde eu vou te mostrar um caminho para construir uma carreira de sucesso. Tchau! Quando a gente pensa que num dia de casamento é o casal que vai ser abençoado, às vezes a gente se engana. Deus está acima de tudo. Mas eu não vim aqui necessariamente falar de Deus. Eu vim falar da sua mais perfeita e mais complexa criação. Uma mulher e um homem. E o que é o casamento? É a escolha mais séria que um casal pode fazer na vida. Mas antes dessa escolha, tantas outras escolhas vocês fizeram, sem sequer saber que estavam sendo levados um na direção do outro. Silence coming close.
terra representa a individualidade. E vocês se conheceram e se apaixonaram por indivíduos. Mas se vocês tentarem mudar a essência, a individualidade de cada um, por quem vocês vão se apaixonar? Quem vocês vão amar? Porque se eu deixar de ser eu deixo de existir. Believe in nothing but you pray that it's alright. But you wanted to get mystified. I'm dying just to feel like I'm alive. I'm thinking that I've hate what we've become. Cada criança que vier do teu ventre, ao lado dessa árvore, plantem outra. Que vocês tenham no futuro um lindo pomar, um lindo bosque. Que vocês bem velhinhos, assim de mão dada, sentem-se embaixo dela e contem as histórias das vidas de vocês. Dos filhos e filhas, netos e netas, bisnetos e bisnetas. Everyone's gone, but you don't look back. Você entrou na minha vida como um raio de sol. E a partir daí, os meus dias tiveram mais propósito e a minha vida se tornou mais iluminada. Eu só peço a Deus que nos dê muita saúde para que a gente possa viver a nossa história de amor por muitos e muitos anos. Eu te amo. Declaramos eles... Olá, sou Luiz Santos e há cerca de 12 anos eu trabalho com filmes de casamento. O tempo foi passando, eu tinha produtora em casa, era na minha casa, num dos cômodos da minha casa. E a gente foi fazendo um casamento, foi fazendo outro casamento, foi fazendo um evento aqui, mais um evento, outro evento, outro evento. E chegou um momento que a gente pensou que isso deveria sair de dentro da minha casa. E a gente colocou um escritório. Aí chegou um momento que a produtora estabilizou e aí o mercado começou a decair. Não entrava mais serviço, não tínhamos mais casamento, não tínhamos mais eventos. E teve um mês onde a produtora faturou R$500. Um filho pequeno, família, minha esposa. Nós não tínhamos dinheiro para comprar coisas para o meu filho. Eu me sentia triste, bem triste, pelo fato de ver a situação em casa e não poder dar a volta, não conseguir reverter essa situação. E foram alguns meses bem difíceis, assim, de chegar em casa triste e não querer transparecer nem para a esposa nem para o filho, e às vezes ter que sair de carro, enfim, ou voltar para a empresa e chorar sozinho. Não compartilhei com a Juliana porque ela ainda dava de mamar pro meu filho. E eu não queria que isso afetasse os dois. Eu queria poder suportar isso sozinho para que não afetasse os dois. Enfim, tudo que eu faço hoje é pelo meu filho, é pelo Pedro. Tudo, cada pedacinho, cada filme que eu vou, cada casamento que eu participo, cada vídeo que eu faço, é pensando na minha família, é pensando no meu filho. Sempre, cada detalhe. Às vezes a gente suporta algumas coisas, passa por algumas situações onde a gente não passaria normalmente.
mas por causa do filho da gente, pensando no futuro dele, pensando que isso vai trazer benefícios para ele também. Não ter dinheiro para nem comprar comida, eu falei, aí me obriguei no mês seguinte a abrir isso para Juliana e a gente resolveu vender o apartamento, vender a casa onde a gente estava morando, porque nós não tínhamos mais dinheiro para fazer nada. Meu sonho foi para água abaixo. A produtora estava em declínio, estava num declínio muito grande. A gente ia fechar a produtora pelo fato de não... Ia fechar. Era um sonho que não estava se concretizando, não estava se realizando. E a minha família estava pagando o preço por isso. Eu sempre cozinhei, gostei muito de cozinhar. E a gente pensou em fazer pizzas. Nós íamos fazer pizzas em casa, ia congelar e ia vender isso. Nesse mesmo tempo, um dia eu estava... Não tinha mais trabalho para fazer na produtora, estava na frente do computador, triste. Foi um dia que eu deixei a Juliana e o Pedro em casa e vim para a produtora chorar, enfim, estava muito triste, porque era um momento onde eu olhei e pensei, é o momento de fechar a empresa. É o momento que eu não vou mais ter o que fazer, a gente não vai mais ter volta, a gente vai fechar a empresa. E eu vim para a produtora e sentei aqui, olhando Facebook, vendo notícias. Eu passei por uma página no Facebook onde tinha um anúncio de um curso sobre filmes de casamento. E aí eu resolvi olhar esse curso, ver os vídeos, ver a apresentação dele. E aí quando eu comecei a ver a apresentação, eu quase não acreditei. Porque eu sou uma pessoa difícil de convencer. E ou os argumentos são bem fortes, ou outro não me convence. Então, e eu comecei a ver os vídeos e começou a me bater mais forte. Eu disse, mas o que ele está falando tem coerência, ele tá falando uma coisa muito importante, que eu acho que se eu ajustar esses detalhes para a produtora, a gente vai chegar no resultado esperado. Reacendeu o sonho de novo, e aí eu chamei a Juliana na mesma noite. E aí quando a gente terminou de assistir os vídeos, já era, 11 horas da noite, ela disse assim, a gente não tem dinheiro. Tu sabe disso, né, Fernando? Mas eu acho que a gente deveria comprar esse curso. E a gente deu um jeito, a gente comprou o curso. E aí comecei, vamos mudar isso, muda o orçamento, muda isso, muda aquilo. Se tivéssemos o resultado de um único fechamento de contrato, o curso já se pagaria. Tivemos 5 vezes o valor do curso em contratos de casamento. Sendo que meu último casamento tinha fechado há 1 ano atrás. Pensando que eu quase deixei o meu sonho para trás, não sei se eu consigo imaginar isso. Hoje a gente imagina, né? Já pensou se a gente tivesse desistido e deixado tudo para trás? O curso, não tenho o que falar. Se não fosse o curso, a gente não conseguiríamos chegar no resultado.